Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, enquanto multidões clamam seu nome. No final da semana, todas aquelas vozes tinham desaparecido. Esta é a história real da última semana de Jesus de Nazaré. Da entrada de um rei, em uma estrada ensolarada a uma refeição que mudou a história para sempre. Você o verá entrar nas instituições religiosas mais poderosas do mundo, e virar tudo de cabeça para baixo. Você o verá desafiado pelas mentes mais afiadas de Israel, questionado, encurralado, encurralado e encurralado, e sair de cada confronto sem perder nenhuma vez. Você o verá se ajoelhar no chão e lavar os pés dos homens que passou 3 anos liderando. E então você se sentará à mesa onde ele pegou o pão, partiu, e disse algo que bilhões de pessoas têm repetido desde então. Este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então ele pegou o cálice. Este cálice que é derramado em favor de vocês, é a nova aliança no meu sangue. O que acontece depois daquela mesa? Você terá que assistir para descobrir. Fique conosco até o final, porque por trás dessas palavras há um custo que a maioria das pessoas nunca parou para considerar. E, ao final deste episódio, você vai Era a semana da Páscoa. Jerusalém estava lotada de peregrinos de todo o mundo conhecido. Centenas de milhares deles. Ruas e quintais estavam abarrotados de gente. Não havia cidade mais movimentada na terra. Foi nesta cidade que Jesus escolheu entrar. A cidade aguarda o rei. Os antigos prometedores vão até a vila à sua frente. Você encontrará um frio amarrado ali. Um que ninguém nunca montou. Traga-o para mim. Do Monte das Oliveiras ele desce. Em um culto que nenhum cavaleiro jamais conheceu. A palavra de cada profeta agora encontra seu fim. O rei prometido está cavalgando à vista. Certo, ó rei. Certo. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor nas alturas. Hosana nas alturas. Isso não foi improvisação. 5 séculos antes, o profeta Zacarias havia escrito que o rei de Israel viria a Jerusalém humilde montado num jumento. Jesus estava cumprindo essa profecia deliberadamente diante de milhares de testemunhas que a sabiam de cor. Alguns fariseus que observavam de longe ficaram alarmados. A multidão declarava abertamente Jesus como rei. E numa cidade ocupada por Roma, isso era perigoso.
Eles avançaram contra ele. Vocês estão vendo que não estão ganhando nada. Vejam, o mundo foi atrás dele. Exigiram que ele silenciasse a multidão. Ele não diminuiu o ritmo. Eu lhes digo, se estes se calassem e as próprias pedras clamariam. Até a criação ele estava dizendo, reconhece o que vocês se recusam a ver. Ele olhou para a cidade e chorou abertamente. Não era surpresa nem medo. Ele já havia dito aos seus discípulos 3 vezes que seria entregue, morto, e ressuscitaria ao 3º dia. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Se vocês soubessem neste dia o que lhes traria paz. Mas agora isso está oculto aos seus olhos. Naquela noite, Jesus havia deixado Jerusalém e passado a noite em Betânia com seus discípulos. Quando ele voltou pelos portões do templo na manhã seguinte, algo havia mudado em seu comportamento. O complexo do templo tinha um pátio externo chamado Pátio dos Gentios. A única área onde visitantes não judeus tinham permissão para entrar e orar. Mas quando Jesus chegou naquela segunda-feira de manhã, não parecia em nada com um local de adoração. Os cambistas haviam enchido o espaço com mesas trocando moedas romanas por moedas do templo, já que moedas com o rosto de César eram consideradas impróprias para oferendas. Os mercadores vendiam pombas para os sacrifícios de purificação exigidos por lei. O Fórum Universal virara um mercado animado, lotado, repleto de gente e ruído. Jesus entrou, agarrou a mesa mais próxima e a virou. Depois a próxima. Moedas voaram pelo chão de pedra. Gaiolas caíram e pombas voaram para o ar. Ele expulsou todos os porões e cambistas até que o pátio ficou vazio. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os principais sacerdotes e os escribas eram as autoridades religiosas que dirigiam o templo e estavam presentes naquele dia, supervisionando suas operações. Eles observavam tudo o que tinha acontecido e não diziam nada. Ainda não. O que aconteceu depois piorou as coisas para eles. Os cegos e os coxos foram até Jesus ali mesmo no pátio do templo, e ele os curou. As crianças que tinham seguido a procissão desde o dia anterior ainda gritavam, Hosana! Hosana é o filho de Davi. Hosana! Os líderes religiosos empurraram Jesus e exigiram que ele parasse com aquilo. Ele respondeu a eles com uma pergunta. Vocês nunca leram da boca de crianças e bebês que vocês prepararam louvor? Ele estava citando o Salmo 8 de volta para eles. A própria escritura deles dizia que Deus havia ordenado o louvor da boca das crianças. Ao exigir que as crianças fossem silenciadas, eles estavam se opondo a algo que o próprio Deus havia declarado. Eles não tinham resposta. Mas não estavam prontos. A multidão era a única coisa que os impedia. O que eles precisavam era de um momento sem testemunhas. Ele voltou ao templo na terça-feira, e dessa vez os líderes religiosos estavam prontos. Os principais sacerdotes e os anciãos se aproximaram dele diretamente, e exigiram saber com que autoridade ele havia purificado o templo no dia anterior. Era uma armadilha calculada. Se ele alegasse autoridade divina, eles poderiam acusar, menos-lo de blasfêmia. Em admitir não ter nenhum sua credibilidade perante o público acabaria. Jesus respondeu com uma pergunta própria. Ele perguntou se o batismo de João vinha de Deus ou dos homens. Eles se uniram em silêncio. Respondendo, um de Deus ou ele lhes perguntaria, por que não acreditaste em João? Se dissessem, Bequé de homens, Bequete, a multidão se enfureceria porque o povo considerava João profeta, qualquer uma das respostas os destruiria publicamente. Não sabemos. Nem eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas.
Os fariseus tentaram em seguida uma armadilha política. Eles se juntaram aos membros do partido herodiano e perguntaram se era lícito pagar impostos a César ou não. Se Jesus dissesse que sim, ele perderia a multidão que se ressentia dos impostos romanos. Se dissesse que não, ele poderia ser denunciado a Roma como rebelde. Jesus pediu uma moeda romana. Alguém lhe entregou um denário. De quem é esta imagem? E de quem é esta inscrição? De César é, disseram-lhe. Pagam-se a César as coisas que são de César e a Deus as coisas que são de Deus. Depois vieram os saduceus, sacerdotes do templo, que rejeitavam totalmente a ressurreição. Eles apresentaram uma hipótese sobre uma mulher que se casou com 7 irmãos em sucessão. Nerchá, cada um morrendo sem filhos Verchá, exigindo saber de quem seria esposa na ressurreição. Jesus respondeu que a próxima vida segue regras diferentes desta e então usaram as próprias escrituras contra eles. Deus disse a Moisés: Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Tempo presente, séculos depois de todos os 3 terem morrido. Ele não é o Deus dos mortos, mas dos vivos. A multidão ficou atônita. Mas um desafiador se apresentou. Um escriba que perguntou qual era o maior mandamento. Jesus respondeu sem hesitar: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tudo o que há na lei e nos profetas depende destes 2. O escriba concordou: amar a Deus e ao próximo valia mais do que todos os holocaustos no templo. Jesus olhou para ele e disse: Você não está longe do reino de Deus. Então Jesus se voltou para a multidão e falou diretamente sobre os escribas e fariseus. Não em enigmas nem em perguntas, mas em condenação aberta. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Vocês fecham a porta do reino dos céus na cara dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar os que tentam entrar. Ele os condenou por exigirem o dízimo da hortelã e do endro e, negligenciando a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por limparem o exterior do copo, enquanto o interior estava cheio de ganância e intemperança. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda impureza. 7 vezes ele disse isso. 7 ais no mesmo pátio do templo onde tinham acabado de tentar enganar Menos-Ló. Então sua voz mudou. Jerusalém pulou, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja aqueles que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Vejam, a casa de vocês ficará deserta. Depois disso, ninguém mais lhe fez perguntas. 3 grupos tinham vindo com seus desafios mais difíceis, e todos os 3 ficaram sem armadilhas. Quando Jesus saiu do templo naquela tarde, os seus discípulos apontaram para os edifícios ao redor, as pedras maciças, as colunatas brilhantes, os pátios que existiam há gerações. Vocês estão vendo todas essas coisas? Eu garanto a vocês que não ficará pedra sobre pedra. Todos serão derrubados. 4 discípulos foram até ele em particular no monte. Eles perguntaram quando isso aconteceria. Qual seria o sinal da sua vinda? Jesus lhes disse claramente: haveria guerras e rumores de guerras, fomes e terremotos. Surgiriam falsos messias que enganariam a muitos. Os seus seguidores seriam entregues para serem perseguidos e mortos e, sendo odiados por todas as nações por causa dele. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações.
Ele descreveu uma desolação vindoura e os advertiu para que não fossem enganados por ninguém que afirmasse que o Messias havia aparecido em segredo. Quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que brilha do Oriente ao Ocidente e enche todo o céu. Eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos lá, com forte som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ninguém sabia o dia nem a hora, nem os anjos Buti, nem o Filho, mas somente o Pai. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A cidade estava abaixo deles, ao cair da tarde. Ele se levantou do monte e foi para Betânia. Na noite seguinte, Jesus estava em Betânia reclinado à mesa de um homem chamado Simão. Entre os presentes estava Maria, irmã de Lázaro. Ela tinha vindo trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume caro, que valia cerca de 1 ano de salário. Os vasos de alabastro eram recipientes de pedra lacrados. Quebrar um deles significava comprometer todo o conteúdo de uma só vez. Não havia como guardar nada para depois. Maria o abriu e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Os discípulos que assistiam ficaram indignados. Judas expressou que muitos estavam pensando: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ter sido vendido por uma grande quantia e dado aos pobres. Parecia razoável. Não era generoso. O Evangelho de João registra que Judas pegou o dinheiro dos discípulos e estava tirando dele. Sua preocupação não eram os pobres. Jesus os interrompeu. Por que vocês incomodam esta mulher, que fez uma coisa boa para mim? Ela ungiu meu corpo de antemão para o sepultamento. Em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado em memória dela. A sala ficou em silêncio. Pouco tempo depois, Judas foi até os principais sacerdotes. Sem discussão sem raiva aparente, ele simplesmente foi. O que vocês me darão se eu o entregar a vocês? A pergunta foi fria e direta. Os principais sacerdotes não hesitaram. 30 moedas de prata. Eles contaram e colocaram nas mãos dele. A partir daquele momento, Judas estava procurando a oportunidade certa para entregar Jesus discretamente, longe da multidão. Na quinta-feira de manhã, Jesus enviou Pedro e João à frente para Jerusalém com instruções específicas. Eles encontrariam um homem carregando um cântaro e deveriam segui-lo. Naquela cultura, carregar água era trabalho de mulher, então um homem com um cântaro se destacaria imediatamente. Eles deveriam segui-lo até sua casa e pedir ao dono o quarto de hóspedes onde Jesus poderia comer a Páscoa com seus discípulos. Eles encontraram tudo exatamente como ele descreveu. Prepararam a refeição em um grande cenáculo. Naquela noite, Jesus chegou com os 12 antes que se reclinassem à mesa e lhe disse: desejei ardentemente comer esta Páscoa com vocês antes que eu sofra. Pois eu vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. Ele sabia o que a noite de quinta-feira traria. Ele tinha escolhido estar ali de qualquer maneira. Então, levantou-se da mesa, tirou o manto exterior, enrolou uma toalha na cintura e despejou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos um a um. Lavar os pés de um convidado era a tarefa do servo mais humilde da casa. Não de um convidado nem de um anfitrião e muito menos de um rabino. O que Jesus estava fazendo não era apenas incomum, era chocante. Ele caminhou ao redor da mesa até chegar a Pedro. Pedro puxou os pés dele para trás. Senhor, lavas-me os pés? O que estou fazendo,
Não entendes agora, mas depois entenderás. Tu nunca me lavarás os pés. Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Wes. Resistência de Pedro ruiu e oscilou para o extremo oposto. Senhor, então não somente os meus pés mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Jesus lhe disse que uma pessoa que já está lavada só precisa lavar os pés. Então acrescentou algo em voz baixa. Nem todos vocês estão limpos, Ele estava falando de Judas. Quando terminou de lavar cada par de pés, ele vestiu novamente suas vestes e retornou ao seu lugar à mesa. Vocês entendem o que eu fiz por vocês? Vocês me chamam de guia e líder, e estão certos. Se eu, sendo Senhor e Mestre lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. A questão não era que o lava-pés se tornasse um ritual. Era uma questão de direção. Aquele com mais autoridade na sala tinha acabado de assumir a posição do menor e ele estava pedindo a eles que vivessem pela mesma lógica. A refeição continuou. O que aconteceu a seguir ninguém naquela mesa tinha visto antes. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o distribuiu. Isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Essas palavras se tornariam a forma como seu povo se lembraria do que agora era nosso, um resgate diferente, uma aliança diferente, uma aliança diferente. Então o peso na sala mudou. Jesus disse que um deles à mesa o trairia. Os discípulos olharam uns para os outros e depois para ele. Cada um perguntou se poderia ser ele. Senhor, quem é? Jesus respondeu em voz baixa para que somente João pudesse ouvir. Irei entregar este pedaço de pão, já mergulhado, a quem ele se destina, Juhadu, a quem ele se destina. Ele pegou um pedaço de pão, molhou-o e o entregou diretamente a Judas. Por acaso sou eu, Rabi? Você disse isso. O que você vai fazer? Faça depressa. Judas pegou o pão e saiu noite adentro. Ninguém mais à mesa entendeu o que tinha acontecido. Alguns pensaram que Jesus tinha dito a Judas para comprar o necessário para a festa. Outros pensaram que ele o estava enviando para dar algo aos pobres. Eles tinham observado a troca e não perceberam nada. A porta se fechou atrás de Judas. 11 homens permaneceram à mesa, ainda sem saber que o traidor tinha acabado de sair da sala. Então Jesus disse a eles que todos eles cairiam antes do fim da noite. Que estava escrito: fera o pastor, e as ovelhas se espalharão. Pedro não conseguiu aceitar isso. Mesmo que eu tenha que morrer com você, nunca o negarei. Em verdade vos digo que, esta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negareis. Insistiu Pedro. Todos os discípulos disseram o mesmo. A sala estava cheia de homens que falavam sério e não se lembravam de tê-lo dito com tristeza. Antes de saírem do cenáculo, Jesus falou longamente aos seus discípulos. Ele sabia o que o esperava do outro lado daquela porta. Cada palavra que dizia era escolhida com esse conhecimento. Ele lhes disse que não deixassem seus corações se perturbarem. Ele prepararia um lugar para eles e voltaria para buscar menos-los. Tomé, que nunca ficava quieto quando estava confuso, fez a pergunta que os outros provavelmente estavam pensando. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele então lhes prometeu um ajudador, o Espírito da Verdade, Irdua, que estaria com eles depois que ele partisse. Ele não os deixaria órfãos. O Espírito os ensinaria
os faria lembrar de tudo o que ele havia dito, e ficaria com eles permanentemente de uma forma que sua presença física não conseguia. Então, ele lhes ofereceu algo que o mundo não poderia fabricar ou tirar. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração nem se atemorize. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele estava a horas de ser preso. Era ele quem dava a paz, não a recebia. De acordo com o Evangelho de Mateus, antes de deixarem o cenáculo cantaram um hino juntos, o tradicional halal que toda a família judia cantava para encerrar a festa da Páscoa. Graças ao Senhor, pois Ele é bom. Seu amor dura para sempre. O Aemouch Lihe, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isto é obra do Senhor. É maravilhoso aos nossos olhos. Bendito que vem em nome do Senhor. Seu amor dura para sempre. Quando o hino terminou eles saíram para o Monte das Oliveiras. 11 homens tinham acabado de comer juntos cantado juntos e ouvido coisas que ainda não entendiam. O pão foi partido. O cálice foi passado. Um assento. A mesa estava vazia em algum lugar da cidade, um homem com 30 moedas de prata esperava o momento certo. O hino ainda ecoava nas ruas quando as tochas foram acesas. Continua. E assim, termina a primeira parte. Maria abriu um vaso que valia o equivalente a 1 ano de salário, e derramou cada gota sobre Jesus. Os discípulos chamaram isso de desperdício. Jesus chamou isso de belo. O mesmo ato. Duas estruturas completamente diferentes. O que parece desperdício por fora, pode ser a coisa mais significativa que uma pessoa já fez. A questão não é o que os outros veem. A questão é por que você está derramando isso. Jesus lavou os pés dos homens que sabia que o abandonariam antes do nascer do sol. Ele já sabia o que esperaria de cada um deles. Ele os serviu mesmo assim. Não porque eles merecessem, mas porque seu cuidado por eles nunca foi baseado no que fariam em seguida. A maioria de nós reserva o nosso melhor para pessoas que provaram que o merecem. Jesus inverteu isso completamente. Ele se sentou à mesma mesa que o homem que já o havia vendido, entregou-lhe pão, olhou-o nos olhos e não foi consumido. Por isso, a maioria de nós não consegue estar na mesma sala que alguém que nos fez mal, sem que isso tome conta de tudo. Esse tipo de compostura não vem de fingir que a traição não está acontecendo. Vem de estar ancorado em algo que a traição não pode tocar. E ele saiu daquela sala sabendo exatamente o que o esperava. Sem esperar que fosse diferente, sabendo que ele cantou um hino de qualquer maneira. Ele disse: "A paz vos deixo", e quis dizer cada palavra. O mais notável sobre Jesus nesses capítulos, não são os milagres ou os ensinamentos. É que ele enfrentou a noite mais escura de sua vida com os olhos totalmente abertos, e continuou caminhando em direção a ela.